O Paulo J. Ribeiro pergunta: alguns dos especialistas têm alguma teoria para o fracasso do Thiago Nunes? Eu vou arriscar rapidamente, vai. Eu acho que ele, caso ele funcionar como treinador em algum outro momento da carreira, mas eu acho que esse é um fenômeno do Atlético Paranaense, que serve para jogador e treinador. Tem muito cara que funciona no Atlético Paranaense que não funciona em outros lugares. Cara, Pablo o Pablo do São Paulo agora, fez 200 gols no Atlético Paranaense, depois saiu lá, não jogou. O Thiago Nunes é um bom exemplo. Acho que tem outros jogadores, né? O Kleberson, não é um bom exemplo, o Kleberson? Pode ser. Também que ele jogou no Arsenal depois. No Manchester. Jogou no Manchester United. Ele chegou lá junto com o Cristiano Ronaldo. Foram apresentados ao mesmo tempo. Mas o Kleberson, até que ele no Flamengo ele jogou bem em 2009. É verdade, jogou bem. Você tem razão, foi injusto. Ele foi titular e jogou bem. Ele teve uma boa fase ali. E foi titular da seleção na reta final, campeão do mundo. Sim. Não, sem dúvida. Mas, de fato, no Atlético Paranaense, ele parecia ser um jogador melhor que ele foi. Parecia ser um jogador, um 10 que ia desequilibrar o mundo. E, na verdade, vou falar de um cara que jogou bastante, jogou muito bem no São Paulo, mas acho que também se aplica um pouco. O Dagoberto não é um pouco assim? Eu achei... pode ser, mas no final das contas, se você espremer, o Dagoberto jogou mais no São Paulo que no Atlético Paranaense. E a galera tava lembrando de outros nomes aqui. Léo Pereira, quem mais? Cirino é um ótimo exemplo, né? Ele era o Garrincha do... O Poçante Cirino. Disputado por todo mundo, Flamengo, Corinthians, onde vai o Cirino, não sei o quê. Eu não sei se... Vocês não acham que isso é uma coisa meio do Atlético Paranaense? Parece que tem um monte de cara que vai bem lá e nem tão bem quando sai de lá. O que vocês acham, hein? Bobagem que eu tô falando? Não, você citou aí alguns nomes que de fato preenchem aí esse perfil, né? Talvez seja o fato do Atlético. Assim, o Atlético é um clube curioso. É inegável que o Atlético Paranaense é um clube que cresceu, se inseriu entre os grandes, ele compete, ele ganha, ele foi campeão da Copa do Brasil. Já em 2013, quando ele perdeu a final do Flamengo, ele eliminou o Grêmio e o Inter na Copa do Brasil, por exemplo. Dificilmente é batido em casa, ele tem já uma história. Só que o Atlético, acho que só quem percebe isso são torcedores do Atlético. Ele ganhou um brasileiro em 2001 e só foi ganhar um título além do estado do Paraná em 2018, quando ganhou a Sul-Americana. Então ele ficou 17 anos sem ganhar nada além do Campeonato Paranaense. Nesse intervalo, construiu e derrubou e construiu o estádio algumas vezes, né? O estádio passou por várias transformações. O clube cresceu muito, tem um CT espetacular, mudou o patamar, claro que mudou. Mas o Atlético, em muitas temporadas, ele entra sempre em reconstrução. E o jogador entra leve, né? Peraí, eu sou Marcelo Cirino, ninguém sabe quem é, mas peraí, não, estou aqui no Atlético e tal, começa a jogar bem. O cara vai para um time maior que o Atlético, é claro que o Flamengo é maior que o Atlético, o São Paulo é maior que o Atlético, outros que a gente pode citar aqui, é outra história. E você chega assim, você chegou com grande contratação. Aí nem sempre o jogador consegue render, nem sempre ele consegue justificar a maneira como o time joga. O Cirino no Atlético Paranaense em 2013, treinado pelo Mancini, era um time à feição. O Mancini sempre monta times que jogam fechados, jogam na velocidade. E ele ali, na flor da idade, forte para burro, rápido, né? Tudo estava dando certo. Aí ele vai para o Flamengo, de repente a proposta do jogo em algumas situações é outra, que não combina tanto com ele. O Vanderlei tentou utilizá-lo na época do Luxemburgo como centroavante. Eu acho até que foi uma experiência válida, para ver o que ia acontecer ali, né? O jogador que fazia muitos gols e tal, veloz, mas não funcionou tão bem. Então, acho que é isso. Hoje o Léo Pereira é exatamente isso. Tem gente que fala que ele é muito ruim e tal. Eu acho que seja muito ruim. Ele foi bem no Atlético Paranaense. Mas é diferente, né? A cobrança é outra, a expectativa, 6 milhões e 300 mil euros, né? O Pablo do São Paulo, a mesma coisa, 7 milhões de euros. Isso, cara, exatamente. Meu amigo, você custou 7 milhões de euros. Você tem que fazer 2 gols por jogo, o a galera tá lembrando hoje, de vários caras. É a mesma coisa, o Michael do Flamengo. Ele pode fazer um golaço que nem dormir. Eu sempre falo, não adianta, Pablo, Michael, pensar nisso. Tem que pensar o seguinte, tá no elenco. Tenta tirar o que for possível desses caras e esquece o que ele custou. Não é para esquecer de ver, mas assim, não adianta. Ele faz o quê? Manda embora 7 milhões de euros. Tá legal, beleza. Pô, manda embora. Vende. Não vende? Para quem? Para quem? Exato. Quem quer comprar? A galera tá lembrando Denis Marques, Cocito, Alex Mineiro, que jogou no Palmeiras.
É incrível, né? Tem muito jogador. Tem, assim. Mas eu acho que a questão dos Qual é o nome daquele que jogou, que foi centroavante do Santos? Era um bom centroavante. Do Ai, Santos? cara. Que jogou no Kleber Pereira. Kleber Pereira. Que o Luxemburgo amava o Kleber Pereira. Eu acho que tem todo esse contexto que o Mauro descreveu, mas em relação aos treinadores, vai além, que é a questão da exposição, da questão do falar todo dia, da satisfação todo dia, do clube de maior projeção. Então, eu acho que tem uma questão aí até que pode ser comum ao Thiago Nunes e ao Rogério Ceni, que foram os grandes técnicos brasileiros de 2019, quando o Flamengo do Jorge Jesus tomou conta e o Santos do Sampaoli foi o segundo colocado. O Atlético Paranaense do Thiago e o Fortaleza do Ceni foram grandes trabalhos, e até hoje os times jogam a imagem e semelhança dali. Hoje o Fortaleza do Vojvoda lá tem muito do Fortaleza do Rogério Ceni. Hoje o Atlético Paranaense tem coisas que eram da época do Thiago Nunes, mais do que da época do Fernando Diniz. E acho que os dois, tanto o Thiago quanto o Rogério, agora eles vão ter um processo de reconstrução de carreira. É claro que o Rogério não fracassou em clube grande como o Thiago até agora. Não mesmo. Acho que o trabalho do Rogério no Flamengo, se ele não foi espetacular, ele não foi ruim. O cara conquistou um Brasileirão, um estadual e uma Supercopa, pô, né? No Cruzeiro foi ruim. O do Thiago Nunes foi ruim no Corinthians e foi ruim no Grêmio, apesar da conquista do estadual e daquele campeonato lá que eu nem sei, Supercopa Gaúcha, sei lá o que é. Agora, os dois tiveram nos clubes grandes, Thiago no Corinthians e no Grêmio, Rogério no Cruzeiro e no Flamengo, e também no São Paulo lá atrás, dificuldades em lidar com relacionamento. Tem uma galera falando isso aqui, justamente. Isso faz parte de uma função de técnico no Brasil. É assim. Os caras são bons de treino, bons de estudo, armam bem as equipes, mas aí quando vai o Thiago vai armar no jogo final, o Grêmio sem o Rafinha e sem o Diego Souza, ele vai rodar. Quando o Rogério vai bater de frente com o departamento X do Flamengo ou tal, e começa a tirar jogador e botar jogador seguindo a torcida lá na rede social, ele vai rodar. É assim. Então, o técnico que trabalha no Brasil, ele tem que ser, sim, um entendedor de futebol, os dois são. Sim, um bom cara para idealizar esquema, para trabalhar com o jogador, fundamentos, situações todas, mas tem que ser um cara bom de relacionamento. Isso para o Rogério e para o Thiago será necessário no próximo passo da carreira. Tanto